Fala pessoal, sou eu aqui de novo, Fagner Socila do Papo da Socila, em oferecimento especial dos estúdios 767 com meu brother Esdras. É o cara que cuida aqui da minha voz e da minha pele aqui pra ver se eu tô bonitão. Obrigado, viu, jovem Esdras, seu garoto prodígio. E como sempre, muito bem acompanhado por beldades, por mulheres maravilhosas, encantadoras. E hoje, do meu lado direito, né, Mauriandras, a moça do pneu furado. Agora eu vou aguentar isso. O meu marido não me empresta o carro. Ela emprestou o carro, devolveu o carro com pneu furado. E peguei o outro carro. Olha que legal. Olá, eu sou Mauri Faria, Mauri da Socila, Mauri Barbie, né? Barbie da Socila, é isso? A Mauri tá do táxi. lançando agora. A Mauri do táxi. E é um prazer estar aqui com vocês. Quem que é essa moça de frente pra você? Com colar de pérolas. Essa moça de frente para mim é a minha doutora, a doutora Sami, que sempre cuida de mim, cuida também dos nossos clientes ali da Socila. Você está convidado para ir lá passar na sala dela. Ah, é muita coisa, gente. Doutora Sami, quem és tu? É a doutora Sami aí. Eu sou a minha Mara. Deixa eu falar de mim agora. Deixa eu falar de mim lá bem isso agora, né, gente? Muito feliz pelo convite, por estar aqui nessa bancada maravilhosa, né? Eu tô aqui mais uma vez. E feliz. Sabe por que a pérola é tão valiosa, doutora Sâmia? Porque ela vem da dor. Exatamente. Anos e anos de dor, de detritos que entram dentro da concha, e ela passa anos e anos ali envoltando esse corpo estranho ali dentro, e ela dá origem a uma pérola maravilhosa. É verdade, eu conto isso no meu livro. Você é uma garota de pérolas. Eu sou pequena sereia. Agora a gente vai falar de uma pérola negra. Maravilhosa! Que é isso? Vocês combinaram? Adorei. Vocês combinaram aí? Combinamos. Encantadora. É conexão. Isso é a conexão. Nossa convidada de ilustre, Flávia. Que linda. Seja bem-vinda. Obrigada, senhora. Obrigada. Prazer. Por que é assim, hein, Flavinha? É por onde você passa, é assim? Seguidores, fãs. Oh, meu Deus. Oh, Fagner. Nossa, um prazer, viu, Fagner, estar aqui, o convite. Fiquei muito honrada. Você sabe que eu sou dos bastidores, né? Mas um convite do Fagner eu não poderia negar. Nós estamos mudando isso desde o dia que você adquiriu a franquia. Cada dia que passa, você tem que se jogar, cuidar da família, cuidar de todo mundo, feito coisas extraordinárias, mas hoje a Flávia é pronta. Não quero saber da Flávia pronta agora. Nós vamos voltar lá atrás, na caixa de Pandora. E não vamos levar a sua época de 7 anos. Filha de quem? Estudou com quem? Irmã de quem? E quando você tinha essa pouca idade, você sonhava em ser a Flávia que você é hoje, que arranca coraçõezinhos? Não, e é Diga-nos! né? Essa O olhar foi boa. na fala dela. E agora a gente vai escutar sobre a infância, vai ser mais gostoso ainda. É um prazer, viu? Mas então, meu nome é Flávia, né? Eu sou de Itabira, né? Vim de lá muitos anos atrás e sou filha de José, filha de Maria, né? Meus irmãos José também, Maria e meu irmão que se foi, o Sebastião. É a típica família brasileira, José, Maria, Sebastião. Sebastião próprio, do E interior, tá com uma né? Flávia no meio. Flávia é nome moderno. Exatamente. Minha mãe teve a Flávia é meio magia- importada, meio francesa, né, não? A minha mãe teve a generosidade, né, de dar parte do nome dela para mim. Ela é Maria Flávia. Minha avó era Flávia, meu bisavô era João Flávio, minha família é a família de Flávio, né? Gostaram do nome. Flavinha, que legado, hein? Flávia, é responsabilidade, né? E aos 7 anos, né, lá atrás em Itabira, né? Então a gente tem uma história linda. Eu vim de uma família muito generosa, né? Tanto é meu irmão aqui, o Zé Luiz, minha irmã, que é minha madrinha, a Lili. E a gente vem de Sua irmã é sua madrinha? É minha madrinha, ela é mais velha, ela é madrinha, eu sou a filha mais nova, né? Que delícia. Ela é minha madrinha. Eu acho isso de uma
de um carinho, de um amor tão profundo, Sim, você dá o irmão mais novo pro irmão mais Sim, velho. É sem muito dúvida, lindo mesmo. sem dúvida. Tive a mãe, né? A mãe, na verdade, tive mãe, os meus pais, meus irmãos, né? E vim de uma família muito generosa, muito gentil, né? Os meus irmãos são pessoas muito especiais. E isso torna a gente também com uma saúde física, mental muito boa, né? É Graças uma a Deus. obrigação, né? Sim. Quando você nasce numa família de pessoas incríveis, você tem obrigatoriamente Sim. de seguir o ritmo. Sim, e não tem como não dar certo, né? Então somos muito unidos, né? Os irmãos somos muito unidos e graças a Deus a gente tem uma família, né? Os nossos irmãos. Aí vamos lá, 7 anos de idade, Itabira, matando aula, imaginava que você ia ser a Flávia que você é hoje? Oh, gente, olha só, não, era comportada. Ela Eu sempre tem cara fui. que mata aula, não. Nunca. Na aula, não. Eu fico imaginando o caderno dela, com a letra cheia de coração, bonita. Matar até que eu Não, toda matava, mas eu brigava, organizada. né? Eu brigava brigava briguenta, na aula. gente. E assim, eu sempre fui empreendedora desde criança, né? Desde 7 anos. Então a gente morava na minha casa, tinha um pé de goiaba, muitos pés de goiabas no quintal. E aí tinha uma senhora, até hoje é uma imagem tão interessante de mulheres já adultas que subia a rua da minha casa para pegar lenha, né? Porque não tinha, né, fogão, a lenha e tal. Aí subia para pegar a lenha e aí elas panhavam uma fruta que chama angá. É uma fruta muito docinha. Conheço. Você conhece? Conheço. E aí, como lá em casa tinha goiaba, então Só o quem eu é da fazia? roça que sabe, tá? É, justamente. Eu e a isso Sami aqui, que mesmo, somos da da cidade. urbana, você imagina, né? Nem ideia, com certeza. Para que a gente assista a rola em infância aí, tá? E aí os meus irmãos colhiam a goiaba e eu ficava num ponto aguardando as mulheres descerem, né, da lenha. E aí a gente trocava, fazer permuta. Eu dava goiaba e elas me davam angá, né? Então essa permuta, né, essa negociação sempre Não, faz mas tinha parte um da minha outro nome vida, no né? interior, não existia permuta. Como é que era o nome? Catira! Olha só. É, como é que essa permuta que não existia isso não. Gente, assistir aquilo no Flavinha filme. Catireira! Você queima meu filme, sabe? E aí, como é que é? Elas deixavam a lenha no meio do... Elas iam, pegavam a lenha, deixavam no meio do Pegava a caminho e lenha. voltavam com goiaba. Não, elas desciam com a lenha e elas, nessa mata tinha muito angá, então elas já desciam com angá, né? E nesse meio do caminho que eu estava aguardando para fazer a troca, né? A permuta. Então, assim, desde criança eu sempre tive assim, uma capacidade talvez de liderança, né? Desde a escola, sempre fui representante de turma. Ah, tá explicado. E sempre tive assessores muito bons em casa, então meu caderno era o melhor, Uau. né? Minhas notas sempre foram muito boas, né? Com tantos assessores em casa, não poderia ser diferente, né? Então, assim, foi uma infância muito saudável, né? De brincar na rua, né? Brincar com os pés no chão, né? Muita terra vermelha de Delícia. Itabira, e muita... Interessante que eu tinha uma vizinha, Zé Luiz meu irmão sempre me conta, né? Eu tinha uma vizinha idosa, do lado da minha casa, Dona Mazila, uma graça. A Dona Mazila era assim, muito frágil e morava ela só com o marido e as crianças brincavam na porta dela e sempre jogava a bola na vidraça da Dona Mazila. E eu ficava muito incomodada com aquilo, aí eu peguei um dia e falei, não, isso não pode continuar dessa forma, né? Peguei a bola dos meninos, coloquei de braço e levei para o fogão a lenha da minha mãe para queimar a bola, então vai ficar assim. Advogada da senhorinha. Então, esse Bom que ninguém ficou chateado com a senhorinha, mas ficou chateado com a Flávia, né? Com certeza. Esse sentimento do cuidado, né? Da justiça, sempre teve no meu coração desde criança, né? Então, E assim, quando que veio pra BH, Flávia? olha, Porque esse lugar aí não dá vontade de sair nunca. Não, pois é, mas nós morávamos na Vila Paciência, em Itabira. Essa vila, a Vale, ela começou a fazer exploração, né, na nossa região, e a nossa casa, encontraram, né, mineração lá por perto, então eles tiveram que indenizar. Então, daí nós mudamos para um outro bairro distante, que chamava Água Fresca. Fomos mudando para Água Mas Fresca. que delícia, hein? Sai da paciência pra água fresca. Eu ia querer mudar de Agora eu lá. entendi porque que a Flávia é assim, o Zé Luiz faz aí. Pois é. Tranquila, Tudo né? tem uma explicação, não tem jeito não. Fomos para lá e eu ainda Morou não a vida tinha inteira na paciência, na água fresca. paciência. E eu ainda não tinha terminado o grupo, eu estava na segunda série, mudei para um lugar muito distante, que da minha casa até a escola eu gastava quase 1 hora, todo dia a pé, ida e volta. E com muita luta, né? Mas aí eu terminei o grupo e fui estudar numa escola mais próxima, então eu saí de Itabira, eu estava na 6ª série, né? Já estava com 12 anos e vim para Itabira, para Belo Horizonte.
né, muito contrariada, né, porque os meus irmãos já Itabira não tinha faculdade, né, então eu tinha que vir para Belo Todos Horizonte tiveram que para sair. estudar, para fazer faculdade. E estavam contando histórias de como é que era aqui, né? Sim, justamente. Então veio minha irmã, depois veio o Zé Luiz, e veio o meu irmão mais velho, então todos ficaram em pai e pai aposentou, eu fiquei em Itabira com pai e mãe, o pai estava para aposentar e depois eu saí de Itabira e vim para Belo Horizonte, né? E aí, assim, muito contrariado, porque né, meus amigos, né, eram de lá, cresci lá, né? Então, para mim foi muito difícil, foi mais difícil do que para os meus irmãos, que já eram adultos, né? Então, eu vim para cá com 12 e aí morei no São Gabriel. Nosso pai comprou uma casa no São Gabriel e todos moraram lá, né? Aí ficamos lá por um bom tempo e fui estudar no Colégio da Cruz Vermelha, que foi o grande diferencial da minha vida, até para a escolha da minha vida profissional, né? A Cruz Vermelha tinha um colégio que a formação é a formação humana também, né? Então, a gente cuidava das pessoas. Aí, Flavinha, tá aí por causa de tanta generosidade, que a Cruz Vermelha é só isso o tempo todo. com certeza, sem dúvida. E foi diferente demais, porque não era muito falado. As pessoas não tinham muito acesso a isso, né? Exatamente. Minha irmã fez o curso de enfermagem lá, ficou sabendo do colégio, conseguiu uma vaga e estudei lá. Vamos colocar a Flavinha lá. Fiquei lá até a 8ª série. Aí saí de lá, fui para o Colégio Anchieta. E fui fazer. Aí lá no Colégio Anchieta eu fiz um curso de técnico em patologia, porque assim, eu achei muito interessante o trabalho que eles desenvolviam lá, porque eles desenvolviam trabalho com comunidade. Então, eles iam para o interior e ensinavam a fazer fossa, que eu não poderia fazer fossa perto do rio. Então, aquilo ali me encantou, né? E comecei a pensar na possibilidade de fazer ciências biológicas, né? Mas, na verdade, o que me encantava não era a biologia, e sim o trabalho da comunidade, né? Então, a gente chegava, fazia todo um trabalho de educação, de sensibilização, né? Explicava o que não poderia, o que poderia. Teve um trabalho muito bacana que foi feito no Colégio Anchieta. E aí isso acabou me levando também para a minha escolha, né? Eu sou de formação, sou assistente social, né? E minha vida toda, né, foi assim, são 26 anos de trabalho, né, na área da assistência. Assistencialismo. Trabalhei muito tempo na prefeitura, trabalhei muito tempo em organizações sociais, né? Meu primeiro emprego... só assim, resgatando um pouco da questão do meu lado mais empreendedor, que assim que eu formei, eu terminei o 2º grau, aí assim, sempre quis ser independente. Aí eu falei, pai, no meu aniversário, até agora, no mês de junho, pai, eu não quero nada, só quero uma mesa de estética, né? Quero uma cadeira de estética, eu não quero mais nada. E uma salinha. Aí pai fez para mim uma salinha no fundo da casa, uma salinha que só entrava eu e a máquina. O cliente tinha que entrar pela janela, porque realmente é minúscula. E por lá eu fiquei, né, dos 18 anos até os 21 anos. E fazendo. Aí minha clientela começou a melhorar, aí o pai me deu uma sala maior, estou conquistando espaço, aí eu tinha um porão, que tinha uma sala maior, e aí comecei a fazer limpeza de pele. Flavinha, né, pensa junto, olha só, seu pai e sua mãe são pessoas muito humildes, muito simples, do interior. Sim. E eles investiram tudo que eles tinham no conhecimento de vocês. Sim. E a gente percebe que a todo momento eles foram mudando para poder dar o suporte necessário que vocês precisavam. Porque você falou que ele mudou para cá, ele veio para São Gabriel. Sim. E de repente ele juntou todo mundo na casa de novo. Sim. Qual que é o parâmetro que você faz para as pessoas entenderem o nível de importância de você projetar na vida dos outros aquilo que você gostaria que fosse para você? Porque seus pais abdicaram de muitas coisas, claro, né? Com certeza. Para vocês poderem estudar. E sair de um ambiente onde que eles estavam totalmente seguros, tranquilos para vir para cá, Sim. foi muito mais assustador para eles do que para vocês. Porque para qualquer jovem é tudo maravilhoso, é tudo novo. Claro. Mas para você que é pai de filhos, aquele negócio, abrir mão, vir para cá e se jogar, Sim. como é que você percebe que isso daí foi para eles? Sim, Fagner, mais do que isso, né? Porque ele veio da roça, né? Então, assim, pai não sabia ler, não sabia escrever, mas extremamente inteligente, disciplinado, focado, né? Ele trabalhava na roça e ele sempre contava que tinha um sonho de estudar os filhos. Né? Como é que pode? Uma pessoa que nunca foi à escola. Nunca teve isso. Né? E minha mãe também, né? Mal sabia ler, mas como que pode uma pessoa ter esse sonho? Né? Então, ele não sabia, né? Assim, a primeira vez que o pai viu o carro na roça, ele saiu correndo de medo, né? Que, assim, ele nunca tinha visto aquilo na minha vida, mas, ao mesmo tempo, aguçou nele o desejo de ter um carro, né? Que legal. Sempre foi o sonho dele. Então, ele saiu da roça. Nós não estamos falando de muito tempo, não. Sim. Nós estamos falando de 60, 70 anos, mais ou menos. Sim, sem dúvida, sem dúvida. Então, o desafio de
sair da roça e ir para Itabira, né? Então, em Itabira ele trabalhou como peão de obra, né? Ele é empreiteira da Vale, porque, né, a Vale tinha ido para lá e ainda não era trabalhadores da Vale, eram empreiteiras. E pai trabalhou lá por muitos anos, né? Então, assim, eu me lembro a cena de pai chegar em casa com a mão toda sangrando, porque naquele tempo não tinha máquina, né? Você quebrava minério na mão, na marreta, né? Então, pai chegava todos os dias em casa com a mão sangrando e preparando para o dia seguinte, mãe fazendo curativo na mão do pai para trabalhar no dia seguinte, né? Que delícia. Mas, ao mesmo tempo, ele também, né? Eu acho que isso vem dele, muito empreendedor, né? Ele trabalhava durante o dia e tinha um jipinho, que ele comprou um jipe, né, com muita luta, e ele ficava na porta do supermercado para levar compras para as pessoas nas casas, porque ele já fazia o delivery, já fazia. E lá não tinha táxi em Itabira. Que linda. Ele levava compra para as pessoas, né? Então, assim, por muitos anos, né, ele ficou nessa vida dupla, né? E você foi a última filha? Última filha. E como é que você enxergava essa evolução toda dos seus irmãos indo, saindo, seu pai se dedicando, ali quer queira, quer não, tinha uma pressão em cima de você, Sim. e você já com uma veia empreendedora tentando ajudar a fazer alguma coisa? Sim. Não, para mim foi inspiração, né? Para mim, assim, foi inspiração ver os meninos saindo, ver, assim, né, esse desafio de sair do interior, que é muito cômodo estar no interior, né? É muito gostoso, né? Então, vir para a cidade grande não é fácil, né? Para ninguém, né? Para os meus irmãos, né? Eu acredito que foi difícil, para meu pai muito mais, mas para mim serviu de estímulo. Eu falei, nossa, gente, imagina, né? Cidade grande, Belo Horizonte, nunca me imaginei na cidade grande, e ainda tinha muita dificuldade, porque, assim, eu estou na cidade, mas, assim, o meu coração é do interior. Eu sou uma pessoa mais caseira, eu sou quieta, né? Eu gosto do interior, né? Eu moro num bairro muito mais afastado, mais tranquilo, então eu gosto muito do interior. Então, vir para a cidade foi a necessidade, né? Mas, ao mesmo tempo, veio de encontro aos meus sonhos, que até então não sabia, né? Do meu potencial, né? De tudo que eu queria fazer, essa descoberta, né? Da Flávia, que é uma pessoa que eu sou muito corajosa, né? Sou muito corajosa. E sou muito focada também, né? Assim, eu quando quero alguma coisa, né? Você vê, eu tenho essa história lá da estética, né? Isso aqui há 50 anos atrás. Olha quando que eu vim resgatar a beleza na minha vida, né? Então, depois de 50 anos, né? E esse ponto de convergência com a família, por que é tão importante? Porque a gente percebe o tempo todo que isso para você é inegociável. Sim. Vem em primeiro plano. Não tem como te ver você sem o Zé. Não tem. E não tem jeito de ver o Zé sem você. Isso é uma delícia, porque a gente já fica na expectativa, entendeu? Sim, sem dúvida. O que você daria de exemplo para uma pessoa? Porque tem gente que vê problema em tudo. Empreender em família, que é negócio todo. E eu também tenho muito disso. Eu empreendo com minha família, eu acho isso extraordinário. Qual que é a dica que você daria para as pessoas, para eles poderem entender o quão importante isso é no mundo dos negócios? Não, é fundamental, né? Se nós crescemos numa família em que pai sempre colocou isso, assim, eu acho que essa questão do trabalho sempre foi para nós, pai sempre muito disciplinado, então, assim, a prioridade sempre era o bem-estar da família, né? O cuidado, o pai era muito cuidadoso, muito zeloso, então, como é que pode um peão ter uma filha que estuda escola particular? Né? De não sei de onde. O que mais me assusta não é isso. O que mais me assusta é que todo o conhecimento que vocês aprenderam ao longo da carreira de vocês, vocês utilizam ele em outros momentos, mas não do dia a dia. E quando você fala, seu irmão fala, eu consigo perceber a voz do seu pai, a voz da sua mãe através de vocês. Com um comportamento tão simples, com coisas tão pontuais que faculdade nenhuma ensinou para vocês. E você fez uma reflexão que eu acho que na minha assim, humilde avaliação, é genial. Não adianta nada você aprender tudo da vida se o básico que estava dentro da sua casa todo dia, em abundância, a pessoa não pegou. Flávia, como é que consegue manter esse legado e passar? Porque os netos, os sobrinhos devem estar tudo apertado uma hora dessa. Por quê? Porque tem um mundo maluco que eles não tiveram tanta referência, mas esse comportamento tranquilo, essa forma serena de lidar, de tratar sempre as pessoas com um sorriso sempre no rosto, saber entrar, saber sair. Essa é a grande educação que a gente se perde no meio. Sim, sem dúvida. Esse berço, né, que a gente teve, realmente, assim, a gente conseguiu, graças a Deus, perdurar isso ao longo da nossa vida, né? E isso com muita disciplina, sabe? Assim, pai
e mãe são pessoas muito disciplinadas. Então, acho que isso trouxe para a gente um jeito de fazer as coisas, né? E isso na vida pessoal, no trabalho, e essa união da família, né? Então, assim, pai e mãe faziam questão, né, do almoço em família. A gente sentava junto, vai tomar café junto, vai almoçar junto. Então, tudo isso criou essa empatia, né? Esse jeito gostoso de ter a família e esse apoio que um tem no outro. Então, assim, né, você vê, meu irmão, ele esteve presente. Eu tava, né, quando o Zé Luiz chegou, eu fiquei recordando, ele esteve presente na minha formatura do pré, ele esteve presente na minha formatura do 2º grau, ele esteve presente no meu mestrado, né? Então, ele esteve presente em todos os lugares, não só presente. Agora vamos, né? lá, eu adorei isso. Agora nós vamos apimentar esse negócio. Quero ver. Tipo, como é que chama aqui? Lá, Casa de Família? Casa- Márcia Goldschmidt. Vamos mandar um recado para aquele coruja, seu fã número 1, porque para ele é apenas a presença. E ele vai com o maior prazer, para ele isso é maravilhoso. Só que isso gera um impacto. Sim. Essa atitude dele que talvez ele não consiga perceber, existe um impacto dentro da Flávia. Sim. Que sempre no momento que ela estava mais difícil, com borboleta nos estômagos, naquele desespero todo, ela tinha para onde recorrer. Sim. E quando ela olhava lá pro cantinho, via que ele estava lá, É. como é que é isso na vida de uma pessoa? Sim. Explica para todo mundo a importância de você ter em quem você se espelha, em quem você admira demais, em quem você orgulha, sempre do seu lado. Sim. Acalma o coração da gente, né? Que lindo. E assim, eu não posso ser injusta aqui, né? De não falar também das minha irmã, né? E do meu irmão que se A foi. família, né? é a família que tá lá o nossa, tempo todo. É minha irmã que é minha madrinha, né? O Zé Luiz está aqui presente, né? Minha irmã mora Flavinha, fora. para você ver a sua mãe passando o curativo na mão do seu pai, sim. você tinha que estar lá para presenciar Com isso. certeza, sem dúvida. Então, naquele momento, você era o Zé Luiz do seu pai. Porque imagina como é que ele se sentia. É. Vendo a filha dele, a rapinha do tacho lá, vendo aquela situação e levando pra frente hoje. Sim, sim. Mas como é que é? Olha, é muito, como diz, acalma o coração, né? Você se sente, eu me tornei uma adulta, né? Assim, segura, né? Sabendo que eu sempre tive em quem apoiar, né? Assim, não é uma palavra na hora certa, é um incentivo, é um apoio, vai lá que vai dar certo, né? Muitas vezes a gente se sente, ainda mais no meu caso, porque assim, lá em casa, como assim, as pessoas são mais conservadoras, né? Os meninos trabalham, ou são concursados, ou estão carteira assinada, né? A única fora do rumo sou eu, né? Só eu que tenho problema. Flávia, mas como que pode alguém ter gosto de sair de casa e não saber se vai ter cliente, se não tem, se vai voltar com dinheiro para cá? Não tem isso, não pode, você pode sofrer tanto. Meu Deus, mas assim, então assim, eu tive, né? Eu tenho essa vocação empreendedora, mas tive em quem apoiar. Né? Então eu tinha para onde ir, né? Eu tinha um apoio, eu tinha uma palavra, por mais que eles não concordam até hoje muito com esse meu jeito, mas eles acham interessante, né? Apoiam, eles ficam admirados com a minha coragem. E aí com isso me apoiam, né? Como Eu acho bonito eles, isso, acho porque outro dia vi a interessante. Sâmia outro dia tava sofrendo do lado de cá e pegava o celular toda hora e aquele negócio, meu Deus, sabe o que tá acontecendo com a Sâmia? Tava inquieta. O que é Sâmia? Ela falou assim, ai, a minha irmã tá quase ganhando neném. E ela tava quase ganhando neném do lado de cá. E manda foto e faz vídeo desorientada, tadinha. É verdade. Tinha um laço muito forte também com a minha irmã, vendo você falar assim da família, de tá com os irmãos. E isso mexe mesmo com a gente. Hoje a minha família tá fora, tá em Portugal, mas a nossa conexão fica, né? A gente tenta manter isso. E é muito legal quando a gente tem isso com irmãos, né? Você vai escolher uma roupa, qual que eu escolho? Qual que eu como? Qual que eu pego? As coisas simples do dia a dia, a gente tem que perguntar ao outro. Sim. E às vezes o outro já responde só no olhar, né? Sim. Só de falar assim. Só de mexer a sobrancelha já sabe que é bom, que é sim, que não, né? Mas não é fácil, não é, Mauri? Não Viver entre irmãos, como é que é lá na sua casa? Hoje. Ainda mais que seus hoje irmãos é tudo diferente, na hora que você tudo chega loura do olho verde. Hoje é Outro fácil. dia chegou um irmão lá dela, lá falou, esse cara não é irmão dela, não é possível. Quase 2 metros, moreno. Tem nada a ver. Essa é uma longa história. Mas eu também tenho essa conexão com as minhas irmãs. Minhas irmãs eu sou adotada, né? Então, assim, antes não era tanto, mas depois a gente se conectou de uma forma tão linda. Eu tenho uma irmã que hoje partiu, né? A Andréia.
E ela teve uma enfermidade, câncer, e eu que cuidei dela. Então, assim, os médicos falavam assim, olha, fica calma, que sua mãe tá chegando. Desculpa, gente. Que sua mãe... Não. Vai aumentar os likes pra gente, o coraçãozinho. E eu achando que a Flávia quer chorar. Aí você vai lá e rouba essa cena da Flavinha. Não vai fazer chorar. agora. E era assim, sabe? Então, ela me considerava, e ela era minha irmã mais velha, né? E hoje a minha irmã caçula, às vezes, porque eu e a minha outra irmã que mora fora, os outros moram todos juntos. E aí, Mora quando... fora onde? No quintal? Não, Em outros estados. Dá bem. outro bairro. E aí, quando ela quer me ver, eu fico, por exemplo, 15 dias sem ir na casa da minha mãe, né? Que todos moram lá juntos. Aí a minha irmã me liga. Aqui, o que você quer comer? Aí eu já falo, você tá querendo que eu vá aí, né? Não, minha mãe tá querendo que você venha fazer comida. Então, assim, é muito gostoso essa conexão. Palestrinha, Flavinha. Flavinha, empreendedora de sucesso, linda, maravilhosa. Qual que é o conselho que você dá para uma pessoa que ela quer empreender com propósito e quer empreender com família? A importância, os perrengues que vai ter, as coisas boas e como é que funciona isso? A gente fala, ser empreendedor parece que é tão bonito, né? Tão fácil, né? Realmente, o nome é muito bonito, né? Mas no dia a dia o perrengue é grande. Mas você não falou que seus irmãos falaram que você gostava do tumulto? Você que procurava. E o pior de tudo que eles apostam, eles vêm tudo junto, né? Eles gostam, né? Eles gostam de emoção, né? Adoro. Eles não têm coragem, mas se ele me vê fazendo, eles apoiam. Vamos lá. Também é um incentivo, né? Então, assim, eu já tenho uma empresa já há 7 anos, né? Que é o Instituto Centelha, que é dentro da área social e ambiental. E aí, como se não bastasse uma confusão, arrumei mais uma, né? Vou colocar uma franquia, pra que uma só, né? Vamos complicar um pouquinho mais. Confusão boa é aquela que vem com tudo. Só que eu cheguei lá e vi o Zé, cara, professor, aposentado, tranquilo, com a vida resolvida. O cara queria saber de depilação de virilha. E ele todo empolgado, com notebook, caderninho. E, gente, como é que o é cego, né? A mulher tá pulando o prédio e ele tá pulando atrás. É isso que faz viver, fala a verdade. Com certeza, mas tudo tem um propósito, né? A gente até mesmo, o salão foi um propósito de família, né? Então a gente acredita, né? A gente está pensando aí também na nova geração, as crianças chegando, né? Então a gente pensa também como vai ser o futuro das crianças, né? Não, o filme tá voltando, tá rebobinando a fita. Foi o que seu pai pensou, em comprar um carro que não precisava, em ter mudado para cá, em ter criado ali um legado para repassar para vocês. Sim. E essa coragem de empreender realmente assim, né? Como eu disse, né? Sempre tive vocação, tive apoio da família, né? Tive bons exemplos, né? A minha irmã, apesar de não ser empreendedora, mas eu sempre lembro de uma história que minha irmã conta, quando ela foi para os Estados Unidos, ela não sabia falar nem inglês. E aí ela arrumou um emprego em que o patrão dela disse, olha, você tem carteira de habilitação? Não tem. Como é que pode ir para os Estados Unidos, não saber inglês, não ter carteira de habilitação? Ninguém anda a pé nos Estados Unidos. Aí ele falou... Ela falou assim, eu morava em Itabira, já vim para Belo Horizonte. Andava de bicicleta. Você anda de bicicleta. Então ela conta, olha, não, ok, vou te dar um emprego, você tem 2 meses para tirar a carteira, né? Então a coisa é um garoto de... E como é que é o nome dela? Lili. Lili Corajosa. Isso tem quanto tempo? A minha irmã mora lá já há 40. Meu Deus. Gente, há 40 anos atrás não tinha internet, tinha nada não, só. Nada para pedir socorro. Maluca. E você achando que você é doida da família, né? Realmente. A outra vai 12 mil quilômetros de distância. Aposto que ela foi como goiote, né? Não. Como é que ela... Não, duvido. Não, foi não. Conta essa história direito aí. Meu irmão, Na canoa. Zé Luiz que resolveu o problema dela. Zé Tá Luiz, explicado. Zé Luiz que colocou ela lá nos Estados Unidos. Flavinho, que papo maravilhoso. Eu tinha mais 1000 perguntas para fazer para você aqui, mas chegou no papo do salão. Sim. No final. Vamos lá. E o final nós vamos encerrar agora com chave de ouro, com uma frase de efeito poderosíssima, uma música que você vai realmente, de fato, finalizar para a gente colocar na nossa playlist e uma mensagem de família pro seu pai e pro sua mãe, porque eu tenho certeza absoluta que eles estiverem, ainda mais que tá na semana do Dia das Mães. Sim, com certeza. Sim. A gente vai gravar isso aqui para todo mundo ver a importância dos pais na vida de todo mundo. Frase, música e uma frase. Gente. Uma mensagem. A frase, eu acho que
o que faz grande diferença na minha vida profissional, como empreendedora, é disciplina e propósito, né? Eu acho que disciplina e propósito é a chave de sucesso de qualquer negócio. Ninguém brinca, quem empreende não pode brincar, né? Então, eu acho que são essas duas palavras, né, que formariam essa frase, né, de seja forte, seja focado, né, disciplina e propósito. Acho que são duas pontos importantíssimos para qualquer empreendedor. Aquela né? música que eu tô curioso agora para saber o que a Flávia gosta. Deus. Adoro Djavan. Ah, a cara dela, que linda. Da gosto Paciência e água fria. Djavan. Né? Gosto muito de Djavan. E o que eu falaria, né, para minha mãe, eu acho que assim, ela estaria muito orgulhosa de mim, né, porque ela sempre foi uma incentivadora, né, dos meus estudos, da minha vida profissional, uma pessoa que eu identificava muito, né, nós éramos muito próximas, né, então a ida da minha mãe foi uma perda, né, para mim uma perda muito grande. Então, assim, eu acho que hoje ela estaria muito orgulhosa da minha coragem, do que eu estou fazendo hoje, né, e hoje o meu carinho, né, por tudo que ela me ensinou, né, por todo o aprendizado, né, por toda a sabedoria que eu tive da minha mãe, do meu pai, né, e da minha família. Né? Que lindo. Pessoal, aí, como é que acaba esse papo? Tem jeito, Isso, não. Como? Mas eu vou dar uma notícia pra vocês, tá bom? Vai ter? Semana que vem tem mais. É, E vai vir aqui uma mostradinha do irmão dela Ai, você Aí não conhece. pra contar a história do outro lado da moeda. Quero ver se é só Pra gente essa ver se tem esse mansidão. romantismo aí, ou se é as maluquices que ele tem que me acompanhar. Se essa calmaria toda Ai, meu aí. Deus. Flavinha, obrigado pela Opa, presença. foi um Que prazer, delícia de viu? Muito papo. Nós vamos obrigada, marcar um viu? segundo. Ah, não, é um prazer, muito obrigada. Falei com o Fagner que eu sou dos bastidores, né? Mas aí não poderia deixar de vir, né? Uma Não honra pode. estar aqui, viu, Fagner? Te agradecer, que é um estímulo também nesse novo contexto que nós estamos agora, né? De redes sociais, Tem que pôr a mídias, cara. né? Não tem outro jeito, né? É necessário colocar a cara com certeza. coragem, com medo, né? Com receio de, parece que não tá dar vai com certo, medo mas vai com mesmo, medo mesmo. é. Então, muito obrigada, viu, por esse desafio, de me propor esse desafio, estar aqui hoje. Foi uma alegria para mim, uma superação, viu? Tamo junto. Obrigada, Feliz. meninas. Tchau. Tchau, pessoal. Obrigada.